Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? E a Páscoa tá chegando, então, ó, eu resolvi fazer bolacha pintada, que aqui em casa é tradição e não pode faltar. Já peguei a minha receita aqui, que é de família, e eu vou fazer essa maravilha e vou compartilhar o passo a passo. Já separei todos os ingredientes e eu começo aqui colocando então na bacia a banha, é meia xícara de banha. Graça, não gosto de banha, gente, dá certo com óleo, com azeite, com manteiga. Aí quem decide é você, tá? Dá para substituir. Vou colocar meia xícara de nata. Essa nata é a fresca, tá? Eu comprei ela no mercado, mas dá para você juntar até aquela natinha que vai subindo em cima do leite. Mas hoje em dia tem no mercado facinho pra gente encontrar. Então, meia xícara de nata, vou colocar aqui. 2 xícaras de açúcar, é 2 xícaras mesmo, tá? E não fica muito doce. Pode fazer aí que essa receita é certeira. Vou dar uma prévia aqui e vou acrescentar já a gema e o ovo. Para esta receita eu coloco 3 gemas e mais um ovo inteiro. Aí depois que eu colocar aqui o ovo, eu vou misturar até formar um creme. Tem que mexer bastante para formar um cremezinho, diluir essa manteiga não, né? Essa nata. Eu tava olhando aqui, ela tá bem amarela, parece mesmo a manteiga, mas é a nata fresca. Misturar bem aqui o ovo, a banha, o açúcar e formar um cremezinho. Mistura bem. Dou até umas batidinhas aqui com a colher para ficar aquele creminho bem homogêneo. Essa receita, gente, para mim, ela tem assim, traz aquela lembrança lá da infância, que a minha avó fazia aquelas latas de bolacha e deixava assim cheia e nossa, era bom demais. Então, é mais barato comprar? É, mas eu ainda prefiro fazer. Vou acrescentar já aqui na sequência os demais ingredientes. A clara a gente não dispersa, a gente reserva para usar depois, tá? Aqui eu tenho 1 xícara de leite bem quente e eu vou colocar 2 colheres de sal amoníaco. Você dá uma mexidinha e ele vai espumar, vai tipo que crescer o sal amoníaco aqui nesse leite, tá? E esse é o nosso fermento. Agora ele tem, ó como é que já tá subindo, ele tem um cheiro forte, mas depois ele sai. Pode fazer sem medo que a sua bolacha não vai ficar fedida. O cheiro do sal amoníaco sai, tá? E, dá para fazer com fermento, com bicarbonato? Aí eu não sei, gente, porque esta é a receita. Tem outras receitas que a gente faz com o pó royal, faz com o bicarbonato, mas ela é a bolacha feita com sal amoníaco mesmo, então não sei se dá para substituir. Vai misturando aos poucos e mexendo, porque como o leite tá quente, se você não mexer, vai dar uma cozinhada nos ovos e aí não fica um gosto muito bom. Então mexe sempre aqui sem parar, para incorporar todos os ingredientes e não cozinhar os ovos que estão aqui. Mistura tudo muito bem e no próximo passo eu já vou ir acrescentando a farinha. A farinha ela varia muito, tá? O tanto que você vai usar. Geralmente eu uso um pouco mais de 1 quilo. Eu vou colocando em porções, né, em xícaras e coloco umas 2 ou 3, dou uma misturada, mas ela vai mais de 1 quilo, então pode reservar aí 2 pacotes de farinha. Você não vai usar os dois, porque senão a sua bolacha vai ficar dura, mas um pacote só não dá, então já reserva 2 pacotes para essa receita, porque você vai usar na massa e depois você vai usar para abrir a massa também. Vai colocando a farinha assim aos poucos e misturando. Eu mexi aqui com a colher, mas se você tiver um outro utensílio que você gosta, tá? Sem problema. E quando ela for chegando num ponto mais firme, aí você vai ter que usar as mãos, não tem jeito, você tem que misturar com a mão mesmo, tá? Mãozinha bem limpinha e agora então mão na massa. Vou sovar ela até que ela fique bem no ponto que eu quero. E o ponto dela não é muito duro, ele é um ponto mais mole, é uma massinha que desgruda da mão, mas não fica muito dura, tá? Não vai encher de farinha, porque senão sua bolacha vai ficar muito seca.
Aí, e eu já sei que vocês vão perguntar, então, assim, sobre o rendimento. Esta receita, ela vai me render umas 5 dúzias de bolacha, tá? Então, aproximadamente umas 60 bolachas. O tamanho que eu corto é mais ou menos o tamanho de um copo de uísque. Eu tenho um cortadorzinho e ele é mais ou menos o tamanho de um copo. Mas aí você quem decide também, se você quer fazer maior ou menor, ó. Deu o ponto, desgrudou da mão. Tá molinha, então agora já vamos abrir a massa. Eu vou abrir ela aqui com a ajuda do rolo e ela ficou assim. Já não precisa deixar crescer, tá? Aqui o cortador que eu vou usar. Vou colocar um pouquinho de farinha na mesa, dar uma esfarinhada aqui na mesa. As formas também já estão untadas com óleo e farinha para não grudar as bolachinhas. Vou colocar um pouquinho de farinha e vou abrindo aos poucos. Eu pego uma porção de massa aqui, mais ou menos a metade da metade, uma bolinha assim, um pouquinho mais. Dou uma ajeitada com a mão primeiro e aí depois eu vou abrindo ela na mesa. Eu coloco de um lado para pegar a farinha, já viro do outro. Olha como ela fica uma massa boa de trabalhar. Ela lembra uma massinha de biscuit. Lembra uma massinha de biscuit mesmo, essas massinhas de modelar de criança, ela fica nesse ponto, ó, fica bem molinha. Se a hora que você for virar ela der uma rachadinha, não tem problema, tá? Querer rasgar, ela é assim, ela é uma massa bem mole. Aí você abre na espessura que você quiser. A minha eu deixo mais ou menos um meio dedinho mindinho, ó. Porque se ficar uma bolacha muito grossa, também não fica boa, né? E se ficar muito fina, fica seca. Então, você deixa aí a grossura de um centímetro, mais ou menos. Ó, essa espessura. E aí, já pode, na hora que você vê que ela tá bem lisinha, você já pode cortar no tamanho. Olha a finura que eu deixei. Vou cortar e já vou passando elas pra assadeira. Elas ficam bem facinho de soltar da mesa também, porque eu passei bastante farinha, né? Dei uma boa esfarinhada aqui na mesa. Esses pedaços, essas rebarbas, a gente vai juntando aqui, depois a gente abre de novo. Então, você não perde nada da massa. Ela fica assim, ó. Eu vou soltando com a ajuda da faca, porque ela fica bem molinha mesmo. E esse é o ponto ideal. Vou encher a primeira assadeira e já vou levar para assar. Não precisa deixar crescer, tá? E para assar é forno no máximo. Ela precisa ser assada em forno muito quente. Aqui eu coloco o botãozinho lá no 300 graus. E ela assa bem rápido. 10, 15 minutos você já assa uma formada. Então tem que ficar de olho. Já assei todas aqui as belezuras, ó, e essas aqui eu quase deixei passar. Jesus, como eu disse, é super rápido, né? Essas aqui estão bem boas, ficaram muito boas mesmo. E então já vamos preparar a cobertura. Vou usar aqui as 3 claras, né? Que eu separei lá no início das 3 gemas e vou bater elas em ponto de neve. E enquanto elas batem aqui, eu já vou preparando a calda. Vou usar uma xícara de açúcar, essa xícara é bem grandona, tá? Meia xícara de água, acho que é a de 240 ml. E vou colocar aqui para ferver até dar aquele ponto de calda que a gente usa na pipoca. Sabe aquele caramelo bem grosso, mas não é o ponto de vidro, é um pouco antes. Aí eu vou testando sempre na xícara. Quando ficar assim aquele ponto que tá ligando na água, aí já tá bom. Não pode deixar passar porque senão vai ficar muito duro, vai secar muito rápido. Eu vou fazendo o teste. Juntou um fundinho na xícara e ficou liguentinho, mas não duro, já tá no ponto. Eu não meço muito porque é o ponto da pipoca. Como eu sempre faço, então geralmente eu sempre acerto de primeira. Mas ó, aí você vai testando. Aqui já deu. Vou desligar e com a batedeira ligada, tá? A batedeira tem que estar ligada, porque senão você queima as suas claras. Você vai colocando aos poucos, vai derramando aqui esse caramelo com bastante paciência, de pouquinho em pouquinho e batendo até o fim. Depois que você colocar todo o caramelo, você deixa bater mais uns minutinhos. E para você saber o ponto aqui da sua cobertura, é bem simples. Brilhou, tá pronto. As claras, elas vão mudando de cor. Quando você coloca essa calda e ela vai batendo, ela vai dando um brilho. Então, deu aquele brilho aqui nessa cobertura, já tá ok. Já pode desligar a batedeira e fazer a cobertura nas bolachas.
Ah, e é bem importante também você ir passando a colher aqui, ó, nessa lateral, porque às vezes aquele açúcar quente ele gruda só num lado da batedeira. E aí depois quando você desligar vai ver que tá embolado. Olha só que lindo. Aqui já tá pronto e olha o brilho que dá nessas claras. Ai, eu gosto de comer isso aqui até puro. Então já preparei. Olha isso. Que marshmallow mais lindo que fica, e ele seca bem rápido, tá? Então você já tem que fazer e vir cobrindo as bolachas. Vou preparar tudo aqui, eu vou usar o açúcar não, o confeite, né? Vou usar o confeite colorido, vou usar um azul também e um cor-de-rosa que eu já até tenho aqui em casa faz tempo. Então essas vai ser as 3 cores que eu vou usar. Mas aí você pode colocar coco, pode colocar chocolate granulado, pode colocar aqueles açúcar de confeitar, enfim, tem muitas possibilidades aí para você colorir as suas bolachinhas. E esse passo não tem muito segredo, com a ajuda da espátula mesmo que eu mexi a assadeira, tá? Eu vou passando. Preparei já a mesa, ó, passa um pouquinho de clara aqui com a espátula e já vou confeitando. Dá para chamar a criançada para ajudar, porque eles amam, e você tem que ir passando a cobertura e já confeitando no mesmo momento, porque seca rápido e depois as bolinhas não grudam. Então você já tem que ir fazendo esse processo aqui meio que acelerado mesmo, tá? E eu vou fazer as minhas e já volto com a mesa pronta. E voltei, olha só, um passe de mágica, já temos uma mesa então cheinha de bolacha. Gente do céu, isso aqui é a minha lembrança de infância, viu? Parece que eu tô vivendo aqui um déjà vu com vocês. Vou quebrar uma para vocês verem como ela fica. Como hoje tá chuvoso, vai demorar um pouquinho mais para secar, mas se for um dia de sol, em 1 hora mais ou menos, elas já estão tudo prontinha para ser guardada. As mais assadinhas ficam mais sequinha, as mais branquinhas igual essa, tá? Mais clarinha, elas ficam mais macia. E olha só o resultado final, então, da nossa receita. Espero que vocês tenham gostado e eu já vou ficando por aqui. Fui!